Olá, meu amigo, minha amiga, vamos aí para o nosso segundo vídeo da semana. A gente está tratando esse tema do para além da Covid, né? O que vem para além da Covid? No vídeo passado, no vídeo anterior, a gente discutiu e tentou criar a problematização. Ou seja, eu peguei e fiz um desenho para você. Eu queria lembrar que quando a gente faz um desenho desse em meia hora, 40 minutos, cara, é super superficial, é super feito mais ou menos. Não adianta você querer que eu vá te dar detalhes. Puxa, por favor, me faz uma delicadeza. Vai atrás dos dados, vai atrás dos livros, vai atrás dos autores e tenta você mesmo construir a sua concepção. E aí a pergunta, por que a gente precisa problematizar? Eu queria lembrar que quando você tem diante de você um problema, você tem uma chance de solução. Eu não estou criando aqui uma situação de tragédia, porque na tragédia a gente não tem solução, tá? Eu acho que várias das situações que a gente apontou e está apontando, sim, constituem e caminham para ser tragédias. Mas essas tragédias, elas não têm solução. Perder um braço não tem solução. Perder um filho não tem solução. Estar numa doença terminal não tem solução. Tem resposta, capacidade de resposta. E é isso que a gente tenta fazer aqui no canal. Tá, temos um problema? Vamos tentar arrumar uma solução. Não temos um problema, temos uma tragédia, que eu acho que ambientalmente é o que nós temos. Bom, que resposta a gente dá? Mas antes disso, a gente viu que os nossos problemas se dão na origem, né, com algo descrito por Lewis Mumford, como eu citei ontem, né, como uma mega máquina ou uma civilização. E o que é contado de maneira metafórica em narrativas muito antigas, eu queria citar duas, né, a narrativa na mitologia grega de Prometeu e Epimeteu, né, e na narrativa judaica, as duas que formam aí de uma certa forma o nosso pensamento ocidental, né, na história de Caim e Abel. Né? O mito de Prometeu é aquele mito de que Prometeu roubou o fogo, né, de Zeus, né, o fogo dos deuses, e forjou o aço. Né? E ele tinha seu irmão, Epimeteu, que era casado com Pandora, e Pandora tinha uma caixa de onde saíam todos os males da humanidade e só saía um bem, a esperança. E quando Prometeu, né, acaba levando a Pandora a abrir essa caixa, saem todos os males, e Epimeteu, quando fecha essa caixa de Pandora, fica nela a esperança. Né? Epimeteu fica casado com Pandora e a esperança, e Prometeu, né, que roubou o fogo dos deuses, acaba preso numa pedra, né, onde uma águia ele comia o fígado todo dia, né? Falando um pouco de quem é esse homem prometaico, esse homem Prometeu que a gente tem, né, que se regenerava todo dia esse fígado, e no dia seguinte a águia ele comia o fígado, e assim vai. Dá uma olhada nesse mito para você entender a nossa história. Essa história essa história da civilização, contada assim, de maneira mítica, de maneira pictórica, né, ela vem de duas antigas culturas, como eu falei, e falam sobre o declínio da esperança e o crescimento da expectativa. Essas duas narrativas, tanto a de Prometeu e Epimeteu quanto a de Caim e Abel, elas montam, né, e mostram para a gente a destruição da esperança do ser humano e a elevação das expectativas do ser humano. Né? Nessas duas antigas culturas, a gente tem a história da civilização como uma história do declínio da esperança, da elevação da expectativa. É a história do despertar do ser humano de um mundo estável, de um mundo esperançoso, dependente dos deuses, das circunstâncias ambientais, e que hoje em dia a gente chamaria de sustentável, né, para um mundo precário, né, para um mundo incerto, para um mundo crítico, né, da história da civilização. E essas histórias também, no caso da Prometeu e Epimeteu, ela conta, a verdade, a transição do matriarcado na Grécia para o patriarcado.
O mundo matriarcal pré-clássico é um mundo feminino, é um mundo de cuidado, é um mundo de limites, é um mundo de tabus, e ele é substituído, né, por um mundo macho, né, por um mundo de misoginia muito grande, um mundo de homens proprietários, donos de escravos, né, e da construção de uma sociedade racional, autoritária, burocrática, institucional e controladora com o fim de controlar, regular os limites da caixa de Pandora que se abriu. Né? Se a gente gerou doenças, se a gente gerou guerra, se a gente gerou mal, se a gente gerou poluição, o que acontece? Vem um bando de macho com um monte de controle, e machos aí pode ser um bando de gente que nem do governo Temer, né? Um bando de gente que nem o governo Bolsonaro, ou a Damares também, que é a trade gender por característica. Né? Bom, essa gente tende a pensar que é capaz de controlar os males que estavam na caixa de Pandora. Essa gente ressignifica, molda, produz serviços, aprende a ter expectativa e cria ferramentas para suprir essa expectativa. Muda as necessidades, né, e ensina os seus filhos a terem essas mesmas necessidades e torna a satisfação dessas necessidades um bem que é sempre oriundo dos seus artefatos. Quem mais me ajuda a pensar desse jeito que eu estou falando, que pode parecer um pouco complicado para você, né, é o Ivan Illich. Né? O Ivan Illich é o autor que eu estudei, que mais me influenciou, e eu recomendo a leitura dele. Né? Bom, os gregos, quando eles saem do matriarcado para o patriarcado, quando eles saem do pensamento pré-clássico para o pensamento clássico, eles criam a paideia. Eles criam o modo que vai ter a paideia grega e depois vai evoluir para a nossa educação, que surge lá com o Rousseau. Né? E o que é a paideia? O que é a educação? É o rito iniciador, né, nessa realidade construída. Só os educados, só os proprietários, só aqueles que têm acesso a esta formação podem efetivamente ser cidadãos dessa cidade construída à imagem e semelhança dos homens. Podem ter acesso àquilo que a gente chama de plena cidadania. O mundo patriarcal, ele nega a cidadania. Milton Santos é um que sempre afirmava, né, que a gente nunca teve cidadania plena. A maioria da população não tem acesso à cidadania porque não tem acesso ao aprendizado, não tem acesso aos bens de produção, aos meios de produção, não tem, no máximo ela tem acesso aos bens de produção, mas os meios de produção ela não tem acesso a emancipar-se como ser humano. O caminho é dado para um determinado grupo e sempre transformado numa mercadoria escassa. Né? A gente sai no mundo do patriarcado, do mundo dos sonhos que nos revelam esperança, e a gente cai para os oráculos determinadores que dizem para a gente: é assim que será que ser, e este é o teu destino. E o nosso destino, principalmente de 1948 para cá, passa a ser alcançar o tal do o desenvolvimento, esse substantivo criado no dia 29 de janeiro de 1948. Se você quiser verificar, vai lá dar uma olhada. Tá? Platão, na República, é tão desse jeito que ele proíbe a música popular. Ele fala que só podia usar a harpa de Apolo com a sua harmonia, que criava uma harmonia na sociedade, porque a música popular era perigosa, porque ela dava espaço para a expressão das pessoas. Observa como isso se traduz no nosso dia a dia hoje. Quando você vai para essa perspectiva de que a arte, a cultura, a beleza, a manifestação da periferia, a manifestação da música que vem da periferia, da poesia que vem da periferia é perigosa, isso não é de hoje, companheiro. Isso vem lá de Platão. Isso vem lá dessa estrutura clássica patriarcal que a gente vem herdando, vem dessa estruturação constituinte republicana que nasce neste ambiente em Atenas e que nos invade a alma. Bom, o ser humano,
criou um mundo à sua imagem e semelhança. Como ele fez isso? Bom, no mito grego, com o roubo do fogo, por Prometeu. E no assassinato de Abel, dentro da história bíblica de Caim e Abel, né? A gente transformou fatos do mundo real em problemas a serem resolvidos. A gente transformou limites em desafios a serem superados. E passou a elogiar isso. A gente transformou necessidades em algo a ser questionado, né? E a gente passou a desafiar aquilo que era o destino que a gente tinha, as situações que a gente tinha, a estabilidade que a gente tinha, como algo a ser desafiado. A gente fez isso na prática, fazendo canais, estradas, portos, aeroportos, fábricas, né? E o fruto disso são essas megaestruturas, né? Cidades, catedrais, instituições e todo esse ambiente artificial ao nosso redor. O ser humano criou um mundo à sua imagem e semelhança. Ele criou um mundo medido por si mesmo, e não ao qual ele se submetia, mas que submetia esse mundo à medição do seu braço, né? É muito interessante que o sistema imperial de medição usa pés, né? Polegadas. É o homem medindo o mundo, e não o homem sendo medido pelo mundo, sendo estruturado no mundo. Não sei se você parou para pensar, mas uma criança numa cidade grande, na rua, brincando, ela está completamente afastada e não tem a menor possibilidade dela entrar em contato com qualquer coisa que não tenha sido cientificamente desenvolvida, engenhada, construída e vendida por alguém para um outro alguém. E isso vale até para as árvores que estão na rua. As árvores foram compradas em algum lugar, foram produzidas numa estufa, foram colocadas, determinadas pela prefeitura que tinham que estar ali, a praça está naquele jeito. Tudo o que ela tiver contato é uma redução. TV, escola, diversão, tudo é reduzido a um material e a um conteúdo a ser consumido, ser vendido e ser apropriado por alguém. Tudo é institucionalizado. Ora, até a fantasia da criança se transforma em videogame ou se transforma, quando é muito melhor, em ficção científica. A criança, em contato com a natureza, em contato com o mundo, ela não tem a capacidade de treinar aquele atributo mais importante que nos torna seres humanos, que é o uso da imaginação. A gente troca a imaginação pelo brinquedo, pelo videogame, pelo acesso à tela. Se você vai para os jovens, eles acabam tendo mediadas as suas necessidades por estruturas, por baladas, por pontos de encontro, e até achar um companheiro é mediado por um software, né? Um Tinder da vida, que faz você achar um companheiro para você, né? A gente vai programando tudo. Tudo que visa gerar na gente esse ser esquisito, que eu já vou falar dele, que é esse consumidor insaciável, é normalmente não fruto de uma demanda real, mas de uma demanda criada por um produto. A gente acostuma pensar, né, que os produtos são criados para atender uma demanda. Cara, você não conhece um iPhone, né? Um iPhone não é uma demanda de ninguém. Uma coisa que você precisa ter na cabeça é que tudo que é produzido gera sua demanda e não é produzido para satisfazer uma demanda. A gente começa a produzir iPhone e a gente começa a querer iPhone. A gente começa a produzir computador, a gente deseja o computador. Os produtos passam a gerar a sua própria demanda. A gente não está na satisfação de demandas que sejam necessidades naturais nossas, né? As expectativas da gente, a barra de expectativa vai sendo elevada. Eu fico pensando no meu período de vida, né? Eu já nasci nesse caixão pós-Hiroshima que a gente vive, depois eu falo sobre isso, mas, cara, o grau de expectativa que você está elevado para você atingir a satisfação, para você ficar feliz. Cada semana cria-se um troço que, se você não tem, você não está feliz. Se você não eleva a barra, você não está contente.
Ora, as expectativas são sempre elevadas porque isso dá lucro, porque isso faz a máquina girar, porque isso vai excluindo cada vez mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas e vai concentrando. E concentrando o quê? Esse planeta, ele é riquíssimo e ele está atupetado de riqueza que dá mais do que suficiente para a população que a gente tem. Bom, a gente cria todo o sistema de produção, modo de produção, produtos e tudo. Com que finalidade? Acumular na ponta tudo que for possível. E para acumular, eu não posso ter ninguém disputando comigo. Por isso eu falei há pouco que o genocídio é a saída natural. Havendo nós criados as ferramentas que nós criamos, o ser humano agora, ele deixa de ser um dominador da ferramenta para ser parte dela. Aquilo que o filme Matrix mostra acontece todo dia, sabe por quê? A gente só precisa do operador da máquina enquanto a inteligência artificial não fizer ela operar sozinha. Porque na hora que a máquina vai ficando mais inteligente, vai demandando menos você, você passa a ser um mero apertador do botão. Você não tem o menor domínio sobre a máquina, é ela que demanda você e não você que demanda ela. Pensa aqui, se você fosse um sapateiro lá na antiguidade, fosse fazer um sapato, você ia demandar uma ferramenta várias ferramentas para conseguir construir esse sapato. Agora imagina que a gente está numa situação em que a máquina é capaz de fazer o sapato sozinho. E ela demanda você para as pouquíssimas tarefas que ela não consegue dar conta. Um carro é produzido dessa forma, máquinas são produzidas dessa forma, soldas são produzidas dessa forma. Ou seja, o ser humano deixou de dominar a máquina e a máquina passou a dominá-lo. Isso causa uma frustração e expectativas crescentes, porque aí eu tenho que estar num outro nível agora de patamar. Eu vou para a quarta revolução industrial. Eu vou criar adaptações para que as pessoas subam e façam mais mestrados e mais doutorados e possam conseguir subir, subir, subir. Enquanto isso, o nosso planeta derrete diante de nós. Eu falei há pouco que depois de Hiroshima, todos nós nascemos no caixão da esperança. Aquela caixa de Pandora que fechou com a esperança lá dentro, Hiroshima mostrou até onde a tecnologia podia nos levar. Bom, pode-se tudo depois de Hiroshima. Depois de Hiroshima você pode tudo. A energia atômica abriu para a gente a possibilidade de tudo. Mas nada satisfaz. A terra, o sol, o ar, a água já não são suficientes para nós. Não há esperança, só tem expectativa. O ser humano, fora da civilização, ele vivia num mundo de esperança, ele vivia num mundo de temor, ele vivia num mundo de dependência do outro. O balanço estável permitia a esse ser humano pensar em gerações para frente. A falta desse mesmo balanço, desse mesmo equilíbrio, dessa mesma estabilidade faz com que a gente pense só no nosso tempo de vida. Nada mais vai além da minha vida. Eu não consigo pensar no meu avô, no meu neto, no meu bisneto. Eu não planto uma árvore pensando que o meu neto ou meu bisneto vai comer. Eu planto alface para comer daqui a 40 dias. E é o máximo até onde eu vou. Eu acho que eu vou mudar o mundo se eu realmente conseguir poupar um pouquinho de água e conseguir ter o máximo conforto do qual eu não quero abrir mão. Nessa briga entre Caim e Abel, nessa briga entre Prometeu e Epimeteu, o Prometeu roubou o fogo e forjou o aço. Caim mexeu na terra e criou a agricultura. Epimeteu, ele ouve o coração. Epimeteu casou com a esperança. Prometeu luta para ser Deus. Epimeteu se submete às ordens de Deus. Caim mata Abel, não porque tem inveja de Abel ter sido aceito, mas porque Abel não pode viver nesse mundo da agricultura e nesse pai da civilização, nessa narrativa. Nesse vídeo, eu espero ter trazido todo aquele cenário para a tua angústia pessoal e você perceber que você tem uma opção diante de você. Ser um homem prometaico, uma mulher prometaica, que está sempre nessa expectativa, sempre nessa coisa de ir para frente, sempre no desenvolvimento, no progresso, na transformação, ou de recuperar o homem epimetaico,
né, de recuperar a linhagem de Abel, né, de abrir um caminho, né, novo. Eu queria terminar contando um episódio que faz parte para quem estudou o Willett, né? Eu vou localizar para você. Dom Helder Câmara era amigo do Ivan Illich, que era Monsenhor, né? E era um radical, né? E Dom Helder Câmara, após 1964, apresenta para o Willett um educador brasileiro que estava sofrendo uma perseguição e tinha sido preso pelo recém-dado golpe de Estado. E que tinha escrito um livro muito interessante chamado Pedagogia do Oprimido. O Willett, que era um cara que classificava em 25 línguas e falava 18, é isso mesmo que você está ouvindo, ele lê a Pedagogia do Oprimido e essa é a obra brasileira mais traduzida hoje por causa do Willett. E o sonho do Paulo Freire era conhecer o Erich Fromm, né? E o Erich Fromm era amigo do Willett. Acaba que ambos vão para Cuernavaca, vivem lá, né? E eles se conhecem. Francisco Julião vai para lá também. E tem uma reunião famosa em que está o Erich Fromm, o Paulo Freire, o Ivan Illich e o Dom Helder Câmara. E o Dom Helder Câmara fala, né, sobre a necessidade dessa humanidade abrâmica, né, que a gente precisava de novo repactuar uma sociedade de fé e de esperança, né? E o Erich Fromm, que era ateu, fala que talvez o melhor símbolo não fosse nem Abraão, fosse Noé, porque na barca, né, tinha os seres humanos que estavam ligados a essa aliança e a essa fé no Deus da tradição judaica e cristã, mas tinha também um bando de animais, né? E tinha espaço para quem também não cria. Os filhos de Noé estavam ali, as mulheres dos filhos de Noé. Noé seria, assim, uma espécie de pacto da humanidade, né? Diante da grande catástrofe que vem por aí, que talvez o melhor símbolo fosse mesmo o da Arca de Noé, né? No mito grego também tem o Noé grego, né, que vai estabelecer um caminho de saída. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre esses símbolos, né? O Noé, o Abrão, mas como é que a gente constrói as arcas que nos permitam trafegar por esse mundo de expectativas. Até o próximo. Compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!